mas só em Porto Alegre eu sou feliz. Baita de um country muito legal do Cigano, Port City. Que tal, hein? Baita música, né? Claro, baita música, que coisa boa. Deixa eu mandar um abraço aqui muito, 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 muito especial para o Ricardo Coelho, que está de aniversário hoje. Não vai dar para comemorar, Ricardo, nem fazer uma roda de chá com doce de goiaba e queijo. Não dá porque nós estamos na quarentena, mas te sente abraçado, recebe um ósculo da amiga. O Ricardo Coelho tem sido nosso amigo, né, nosso parceiro aqui, e sempre nos auxiliando, especialmente no quadro Memória, né, que de vez em quando falha. Então, parabéns, Ricardo, tudo de bom, felicidades. De preferência, muita, muita, muita alegria na vida pessoal, né? A gente passa por perrengues, mas depois passa, viu? Na hora dói, na hora incomoda, na hora perturba. Mas como os dias e as flores do outono, tudo passa, né? Então, não esquenta muito a cabeça que não vale a pena. Tudo se ajeita. Estilo country, muito bom. Não conhecia, diz Anair Lara, pois eu também não conhecia, não. É do Cigano. Cigano fez um sucesso aqui em Porto Alegre em algum momento, não me lembro qual, mas porque eu nunca fui ligada na questão do... assim, de música, né? Nós não sabemos. Ok, né? Aqui, o que eu estava querendo? Sim, uma amiga nos perguntou, bom dia, B, aqui é a Elisa Schmidt de Viamão, nessa música do Cleito e Cledir, o que eles se referem quando falam em Paralelo 30, seria um bar, uma balada? Não, na verdade, o Paralelo 30 é um paralelo no 30º grau sul, no plano equatorial terrestre, abaixo do Equador, né? Conforme o sistema geodésico, no nível da latitude 30 graus, que é o nosso, um grau de longitude equivalente a quase 97 mil quilômetros quadrados, é a extensão de Porto Alegre até o Equador, né? Aquela linha, né, que separa. Então, é um meridiano, começando ali no meridiano de Greenwich e tomando a direção do leste. O paralelo 30 passa aqui por Porto Alegre, né? Passa por Lesoto, passa pela África do Sul, passa toda aquela corrente do Chile, né? Da Argentina, e aqui no Rio Grande do Sul, bem ao sul do aeroporto de Porto Alegre, passa o paralelo 30. E tem gente que tem, assim, em termos energéticos, dizem que paralelo 30 tem uma grande energia geofísica que vai te dando, né, tipo assim, uma energização no paralelo 30. É uma maneira de ver, né? Bem ao sul do Equador, aos 30 graus ao sul do Equador. Não tem nada a ver com o Bar do João, sim. O Bar do João foi famoso aqui no Bonfim. Tinha todo tipo de cachaça, com bebida de toda ordem, né? Realmente muito curioso. Bom dia, Beatriz. Tenta olhar este vídeo. Eu confesso que fiquei pensando. Pois é, tudo é onda, tudo gira, tudo é energia e informação. Ondas causam congestionamento de espectro. É o Isaac Fagundes, que não conheço, mas assim, tudo que tu prestar muita atenção e ficar fixada te causa algum tipo de processo. Por exemplo, quando tu fala da Kali Yuga, que é o fim que nós estamos agora vivendo, né? O fim da Kali Yuga, tu tem que pensar justamente em torno
do retorno, né, do calque que agora está mandando aqui no pedaço. Essas almas caídas gostam muito de argumentos secos e usam a religião como meio de subsistência e enriquecimento. Ensinam conhecimento religioso, védico, como uma profissão, caem da execução de seus votos e vendem vinho e outras coisas abomináveis para os Vedas, inclusive a carne. Interessante que tu vai ver nos hábitos dos Vedas, por exemplo, tu não pode abraçar uma pessoa, né? Os Vedas negam que você faça, são contrários, né, a grandes e efusivos abraços, ao toque, ao apertimão, né? Então, assim, eles falam, né, da vida que tu tem que respeitar. Tu pega, por exemplo, a árvore que vem aqui com os nossos 7 chakras, e tu vai ver que nós somos uma espécie de antena, que começa aqui no último chakra, né, e vai alinhando exatamente pela coluna vertical, vai até o alto do cérebro, que é o alto da caixa, da cabeça aqui, do cérebro. Então nós somos todos nós somos uma antena. E nós absorvemos aquilo a que nós estamos ligados. Então, quando começa a dar abraço à torta e à direita, tu vai perdendo o teu equilíbrio pessoal, né? Porque quando tu faz contato com alguém, além de tu trocar fluidos, mesmo que não seja um beijo de língua, não precisa ser, né? Tu está trocando fluidos, tu estás trocando também essa energia mais profunda da pessoa. Se a pessoa tem uma energia negativa, uma energia assim, de ódio, por exemplo, vamos pegar só de ódio, para não ficar falando de outras coisas, de inveja e tal, essa pessoa, ela vai tocar na tua energia e vai te dar uma espécie de... ou tu vai absorver, ou tu vai ser sugada. Então, para os Vedas, e para muitas outras religiões, o budismo tem um pouco disso, tocar no outro não se deve. Hoje, por exemplo, por causa do corona, nós estamos recebendo orientação de não dar mais beijo, não dar mais abraço, nem aperto de mão. E lá, há milhares de anos, eles já ensinavam isso como uma questão assim, de saúde pública, né? Particularmente, quando a gente vai pensar nos Vedas, né? Os Vedas são uma espécie de organização, onde tipo uma escritura sagrada. Os Vedas seriam a Bíblia Sagrada associada a uma religião, né? Isso é muito interessante. E eles falam justamente que nós estamos no fim da Kali Yuga, ou fim desse perfil que nós estamos vivendo hoje, que é um perfil extremamente violento, né? A Kali Yuga, ela é muito profana. E veja, o domínio do ego é o que nós estamos vendo acontecer nesse momento, junto com os falsos profetas. Aí a pessoa, de repente, né, só para, muito por alto, assim, né, nós temos vários estágios. O tempo universal dos hindus é composto de 4 grandes períodos, que são chamados de eras ou yugas. Tem a Satya Yuga, que teve quase 2 milhões de anos de duração. O ser humano viveria em torno de 100 mil anos e com uma estatura de 10 metros de altura, sabedoria, enfim, dominando a criação. Depois tem a Treta Yuga, que teria 1.296.000 anos de duração. Os seres humanos ficam ligeiramente menores em comparação com seus predecessores, que seria da Era de Ouro, né? Depois tem a Dvapara Yuga, que tem uma duração de quase 1.000 anos, 864 mil anos.
Dvapara significa 2 pares, ou depois de 2, é quando surgem os 2 gêneros, quando a Eva é retirada de Adão. Nessa era, as pessoas ficam contaminadas com qualidades tamásicas e não são tão fortes quanto seus antepassados. As doenças tornam-se desenfreadas. Aí começam as lutas entre os homens por causa do poder. Aí depois, então, viria a Kali Yuga, que seria a Idade do Ferro, e a sua duração é de 432 mil anos. É a era final de todo o grande ciclo. É a era das trevas, da ignorância, da luxúria, promiscuidade, da permissividade. As pessoas se tornam corruptas e pecadoras e carecem de virtudes. Todos se tornam escravos de suas paixões, da lascívia, luxúria, e são quase animais em comparação aos seus antepassados. Quer dizer, os antepassados lá da era do ouro, da Satya Yuga. A sociedade cai em desordem e as pessoas se tornam mentirosas, imbecilizadas e hipócritas. O conhecimento e a sabedoria se perdem e as escrituras são destruídas. Os seres humanos comem comida proibida e contaminada e se envolvem em práticas sexuais pecaminosas sem nenhuma restrição. O ambiente é altamente poluído, a água e os alimentos tornam-se escassos, a natureza, ou seja, o feminino da criação, que é a natureza, é completamente degradada. A abundância é fortemente diminuída. As famílias tornam-se inexistentes. Hoje querem até matar os velhos, né? A vida média das pessoas é de apenas 80 anos, em raras exceções, em meio a uma série de doenças. E a estatura média chega a 1,75 m até o final da Yuga, da Kali Yuga, né? Que a Kali Yuga é a da destruição. No início do período do final da Kali Yuga, se deu lá no 13º Bactum do calendário Maia, ou seja, há 3.113 anos antes de Cristo. O Senhor Krishna desapareceu da Terra, deixando uma idade de ouro para os seres humanos em seu lugar e um exemplo a ser seguido. E muita gente pensa, né? Então Krishna morreu, desapareceu, foi embora. Então, não, ele deixou que as pessoas aqui fizessem o que quisessem, totalmente liberadas. Então, as qualidades menores da natureza humana, particularmente sua luxúria, ganância, sensualidade, corrupção e exacerbado materialismo, crescerão em força como nunca antes na história desse período. As pessoas perderão todo o interesse nas questões espirituais e os devotos que ainda se apegarem aos deuses serão ridicularizados, massacrados, vilipendiados e perseguidos, serão caçados nas cidades como se fossem animais. Tudo começa a ir de mal a pior. Os governos e a justiça tornar-se-ão completamente corrompidos, a indecência humana corroerá, não consegui falar, envenenará tudo e não haverá nem proteção nem solução para crimes de todos os tipos. Exatamente o momento que nós estamos vivendo. Todos no mundo irão lutar uns contra os outros, haverá guerra constante, o mundo se tornará terrível, será dito que se tornará um lugar onde as pessoas só nascem para sofrer. E o caos vai ser abundante, lembrando que nascer para sofrer é enfrentando o karma, né? Então, os seguidores materialistas do Kali Yuga serão os principais alvos de Kalki. Todos eles vão ser influenciados profundamente por causa disso. E depois dos 432 mil anos, disse que a Kali Yuga será levada ao fim pelo retorno do Vishnu, que seria o Krishna, né? Que volta, cavalgando seu enorme corcel branco, Devadatta. Então, o Kalki descerá do céu brandindo uma espada ardente e vai matar os ímpios e sem Deus. As coisas serão tão ruins nesse momento que sua chegada será vista como uma bênção. Quer dizer, a chegada do mal, a essência do mal, vai ser visto como uma coisa boa. E por aí vai, né? E lá, tu vê que antes de Jesus, nesse paralelo, eles já falavam sobre a segunda vinda de Cristo, que no caso Cristo e Krishna,
que é a mesma coisa, né? Como se pode ler no livro Revelações do Apocalipse,